Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima, evolução moral, como é que a gente pode fazer para se melhorar aqui na Terra, para fazer dessa existência uma existência bem vivida, para que a gente aprenda, para que a gente tenha sabedoria, para aprender com as lições que os mestres, os amigos espirituais já deixaram para a gente no passado, para que a gente possa caminhar junto a um futuro mais sereno, mais equilibrado. Então, assim, a gente está no meio de uma transição planetária fundamental que a gente procure se melhorar. E Jesus já falava, amai-vos e instruí-vos, é para a gente amar os outros, mas é também para a gente estudar, para a gente adquirir conhecimento. A evolução moral, ela tem que estar junto com a evolução intelectual. A humanidade deu um salto muito grande nos últimos 300 anos, que a gente evoluiu muito intelectualmente. Então, a gente domina a ciência e tal, mas não evoluiu da mesma forma moralmente. E aí tem um velho conhecimento hermético dos antigos egípcios, que você dá o conhecimento para alguém que não está moralmente preparado é igual dar uma faca para uma criança de 3 anos. Porque o conhecimento pode ser uma arma se usado assim, em mãos erradas. Então é necessário a gente fazer esse trabalho de autoconhecimento para que a gente se melhore, para que a gente possa ser merecedor de ter conhecimentos mais adiantados, para que a gente saiba fazer bom uso para nós e para os outros e para o planeta, para que a gente se coloque como instrumento de Deus aqui na Terra, com esse conhecimento que a gente está adquirindo. Então, hoje eu vou trazer para vocês, para a gente estudar um pouquinho mais, um capítulo do livro A Essência da Bondade, escrito pelo Jeremias. Jeremias foi o nome que eles deram para esse ser, porque nem nome tem. É uma vibração o nome dele. Do Instituto Aletheia. O Instituto Aletheia é um instituto aqui em Belo Horizonte, voltado para essas realidades espirituais, é um centro de cura muito bonito. Eu gosto muito de frequentar lá. E lá tem vários livros, e esse daqui é o livro do Jeremias, e ele traz um ponto de vista um pouquinho peculiar, que faz, no mínimo, a gente repensar muita coisa. Eu gosto muito do jeito que ele pensa e eu concordo muito com ele. Eu espero que vocês compreendam e pelo menos pensem a respeito. Aqui eu não venho como a dona da verdade, vou deixar bem claro, eu trago aqui a minha interpretação de acordo com as minhas experiências, com as minhas reflexões, mas o que pode ser verdade para mim não necessariamente ser verdade para o outro. Cada um vai aplicar de acordo com a sua perspectiva, de acordo com a sua interpretação da realidade. Então, deixem aí seus comentários, vamos construir juntos uma imensa corrente do bem, vamos tentar construir um ambiente pacífico, pacífico não é a ausência de conflitos, mas a resolução pacífica deles, onde as diferenças se juntam e a gente saiba conversar através do diálogo, do respeito, da harmonia, para que a gente possa procurar os pontos em comuns. Afinal de contas, se a gente aprender com a natureza, a diversidade aumenta e muito as possibilidades de êxito. Então, vamos lá, vamos ver o que o Jeremias tem para falar para a gente hoje. Essa lição aqui é para refletir. Eu, particularmente, concordo muito com ela, mas é difícil virar essa chave. Eu espero que vocês consigam compreender, espero que eu consiga me fazer ser entendida e que vocês consigam compreender a profundidade do que ele trouxe aqui para nós. O imaginário e ilusório, o mundo do ser humano. Já começa por aí, né? Ao vos encontrardes nas ruas da vida, vosso fluxo é atraído por campos que se interagem. Então, se a gente é atraído por pessoas e situações, é o nosso campo que está interagindo com a pessoa. Vossos corpos vibratórios são campos que se comunicam e trazem as experiências de que necessitais. Se vos relacionais com determinadas pessoas de quem não gostais, ou simplesmente tendes algum tipo de rejeição, entendei que tudo é muito mais uma questão vossa do que do outro. É uma maneira que a gente enxerga algo ruim no outro, a gente vê algo ruim no outro, a gente projeta algo que está mal resolvido em nós no outro. A gente tem mania de achar que o outro, a gente é muito mais fácil para nós enxergarmos o outro do que a nós mesmos. A gente enxerga o reflexo. As pessoas, as situações sempre são uma interpretação daquilo que tem dentro da gente. Mas a gente tem que aprender a olhar para dentro de nós. Mas é muito mais fácil olhar para o outro do que olhar para dentro. E a gente é cheio de ponto cego. Aí quando outra pessoa faz algo que a gente não gosta, a gente já coloca a culpa na pessoa, projeta no outro a responsabilidade, o erro.
Mas tudo que a gente sente, tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe é nosso. Se seus olhos forem luz, tudo ao seu redor será luz. Porém, se os seus olhos forem trevas, tudo ao teu redor será trevas. Então, quando a gente olha com muita crítica para alguém, na verdade, são vários pontos que a gente não está bem resolvido em nós. O outro tem o direito de ser quem ele é. A gente sempre vai escolher enxergar, para cada desafio, tem sempre uma oportunidade de igual tamanho. Nada é 100% perfeito ou 100% imperfeito. Tudo é a nossa interpretação dos fatos. Então, quando a gente vê algo que nos incomoda no outro, está falando a respeito de nós. E aí, eu sou terapeuta floral de Bach. Os florais falam exatamente a mesma coisa. Se a gente pegar em todas as doutrinas, fala a mesma coisa. Os florais falam a mesma coisa. Se tem algo que você vê que não te agrada, é porque se trata de você. Sempre é sobre você, nunca é sobre o outro. A gente não consegue mudar o outro. A gente, na hora que a gente for para o mundo espiritual, a gente não vai ser chamada a prestar conta do que o outro fez, mas sim do que nós fizemos, do que nós enxergamos. E a gente não consegue mudar o outro. A gente até tenta mudar o outro. Eu vou te mudar. Você vai ser assim, assim, assado. Não, você tem que ser assim. Não, o outro tem o direito de ser quem é. Ele está na caminhada evolutiva dele. Nós temos o direito de ser quem somos também. Ninguém tem o direito de nos mudar. E o ser humano tenta, né, enquadrar o outro para que ele atenda às suas necessidades, expectativas. Isso é por apego, isso é muita imaturidade, isso é não respeitar a individualidade, a essência da pessoa. Cada um tem muito a contribuir, mas cada um tem sua própria caminhada. Às vezes a gente caminha ao lado das pessoas, mas nunca as pessoas são propriedade nossa para a gente achar que pode dispor delas ao nosso bem entender, que as pessoas têm que ser aquilo que a gente gostaria que elas fossem, ou que a gente acredita que seja correto. Essa é a maior ilusão do mundo. A nossa realidade é baseada na nossa interpretação dos fatos. A gente que tem essa ilusão, esse egoísmo de achar que o mundo inteiro tem que se adaptar para caber dentro da nossa realidade. Tudo que tem uma interface com vós é um espelho de realidade. As pessoas compõem o vosso mundo. Sabei que tudo é o vosso mundo. Tudo que interage conosco é o nosso mundo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Boa parte dos seres humanos ainda não entendeu um dos grandes e imensos segredos da vida nessa condição terrena. Tudo é vosso mundo. Tudo é uma maneira como a gente interpreta os fatos e como nós interpretamos as coisas que nos acontecem com as emoções. A gente não interpreta com a razão. A gente interpreta com as emoções. E a gente procura traduzir em linguagens, mas a nossa linguagem ainda é muito pobre. Tem várias imagens, sentimentos que a gente não consegue definir, nem com uma imagem com limite definido, e nem com palavras. Tenta definir amor, tenta definir saudade, tenta definir tristeza. A gente não consegue definir. Nossa linguagem é muito pobre diante dos nossos sentimentos. Mas tudo é uma maneira como a gente interpreta o mundo a partir dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Cada um de nós tem um filtro único que enxerga o mundo de acordo com o conteúdo que tem dentro de si. Se a gente enxerga muita coisa ruim nos outros, é porque as sombras estão dentro de nós. Deixai-me colocar mais claro. Imaginai que desde que entrastes na carne nesse mundo, vós passastes a construir o vosso mundo. Tudo que nos acontece vão ser fragmentos para a gente construir a nossa realidade. Imaginai que todas as pessoas, todas as situações e tudo o que possuís é parte integral do vosso mundo. É sempre uma interpretação da nossa realidade. É sempre uma interpretação da nossa realidade. A gente acha que a gente interage com os outros, fulano fez isso comigo, por isso que eu tô assim. Não! A gente tá assim porque fulano fez assim e a gente não soube lidar com as coisas. A gente interpretou as experiências de uma determinada maneira que nos faz reagir dessa determinada forma. Mas é sempre uma interpretação nossa. Imaginai que o mundo todo existe para vós e é responsivo, ou seja, interage convosco de acordo com o vosso desejo. Imaginai então que todas as interfaces, todos os países, todas as pessoas, a natureza, todas as florestas, seres, absolutamente tudo, existe para fazer uma interface convosco e com vossas capacidades e limitações, com vossos pensamentos positivos e negativos, com as vossas atitudes, com vossas escolhas. Tem um princípio do Kaivalho no hermetismo, que é uma sabedoria egípcia, que é o primeiro princípio do hermetismo, o universo é mental. E para ser uma lei, ela tem que ser aplicada em todas as situações.
ela não pode ser aplicada somente em uma. Então, pode ser física, pode ser emocional, pode ser astrologia. O Kybalion se aplica a vários pontos de vista diferentes. E esse o todo é mental, uma coisa que fala que nós construímos a nossa realidade a partir da nossa mente. Primeiro a gente cria a ideia na nossa mente, depois a gente projeta como a realidade. É o mundo das ideias de Platão. Uma cadeira, antes, ela não vira uma cadeira aleatoriamente. Antes dela virar uma cadeira, o carpinteiro teve que idealizar a cadeira. Você não joga lá um monte de madeira e ela toma a forma de uma cadeira. Então é assim que a gente estrutura a nossa realidade. Primeiro a gente cria uma ideia, primeiro a gente cria valores, conceitos, atitudes que nos norteiam. E depois a gente começa a fazer isso se tornar realidade. Tudo é mental, tudo começa na nossa mente. Tudo que nós experimentamos é uma projeção da nossa mente. E a nossa vida aqui, como a gente conhece, o coletivo, é uma projeção da mente de Deus. É consciência, é informação. Então, se a gente enxerga alguma coisa de uma maneira, é porque a nossa mente está criando aquela realidade com essa linearidade. Os fatos se desencadeiam de acordo com aquilo que tem dentro da gente, com aquelas experiências que a gente já passou. Uma pessoa que teve uma infância feliz, que teve uma infância cuidada, ela vai enxergar a realidade, as pessoas, o mundo ao seu redor, completamente diferente do que uma pessoa que teve uma infância traumatizada. Não que necessariamente uma pessoa que teve uma infância traumatizada vai para um caminho e uma pessoa que teve uma infância boa vai para o outro. Tudo depende das escolhas da pessoa também, da evolução do espírito. Mas a gente interpreta os fatos de acordo com as nossas experiências que a gente já viveu. A gente não consegue, o que não faz parte da nossa realidade não existe para nós. Pode ter uma informação fora da nossa esfera de conhecimento que a gente não sabe. Então, aquele fato simplesmente não existe para nós. Aquela experiência simplesmente não existe, não tem ressonância com o que a gente tem. Ao contrário, aquilo que a gente já vivenciou, aquilo que a gente já conheceu, aquilo ali tem um significado para nós. Vou trazer aqui para a área da linguagem. Uma pessoa que não sabe ler nem escrever, você pode mostrar todo o alfabeto para elas, que aquilo ali serão só rabiscos. Aquilo ali não vai significar nada para ela, mas a partir do momento que a gente é alfabetizado, cada símbolo corresponde a uma letra, e a gente sabe que se a gente juntar as letras, a gente forma palavras, e se a gente juntar as palavras, a gente forma frases. Mas é porque a gente já tem essa interpretação dos fatos, a gente consegue interpretar as letras como símbolos, as palavras como símbolos. Então, aquilo ali já faz parte da nossa realidade, mas é mental. Primeiro a gente constrói mentalmente, para depois a gente fazer aquilo ali virar uma realidade. Agora considerai que, quando peço para imaginardes, admitais que o que eu estou propondo seja o fato, pois tenho algo a vos dizer, tudo é vosso e para vós. Uma grande ilusão dos seres humanos é imaginar que o mundo é um só, com um monte de pessoas aprendendo em conjunto. Em parte sim, em parte não. Há espelhos de realidade, cada um de vós viveis realidades únicas, com interfaces únicas, cada um de nós vai interpretar o mundo de acordo com a nossa experiência, com a nossa bagagem. Isso pode dar um nó em vossa mente, mas esse é o propósito mesmo. Vossa mente não consegue conceber espelho de realidade com vidas sobrepostas. Nunca vai ter duas pessoas que pensam exatamente igual umas com as outras. Nem gêmeos pensam iguais uns aos outros. Nem gêmeos, eles podem ter o DNA idêntico, que é a estrutura física, mas eles têm personalidades diferentes. Bem, essa é a vossa realidade. Vosso mundo é só vosso, único e exclusivo. As pessoas todas à vossa volta compõem vossas escolhas. A gente escolhe as pessoas que estão perto de nós. A gente atrai para perto de nós aquelas situações de pessoas que a gente vibra, que a gente tem sintonia. Por mais que a gente não saiba, porque o nosso subconsciente, ele é a maior parte da nossa consciência. A gente não sabe aquilo que a gente vibra. A gente não sabe aquilo que a gente não dá conta de lidar ainda, que a gente traz de vidas passadas, que a gente bloqueou. Mas a gente está atraindo para perto de nós sempre pessoas e situações que estão em ressonância conosco, que estão em sintonia conosco, que estão vibrando na mesma esfera que a gente. Então, se algo que não nos acontece, se a gente convive com pessoas que a gente não gosta, ou se algo que nos acontece a gente não agrada, nós temos o poder de mudar. É só a gente mudar a interpretação dos nossos fatos, a interpretação de como a gente enxerga as coisas. E na hora que a lição é aprendida, a situação simplesmente desaparece.
É passe de mágica. Bem, essa é a vossa realidade. Vosso mundo é só vosso, único e exclusivo. As pessoas todas à vossa volta compõem vossas escolhas. Mas vós deveis pensar, e elas? Elas têm espelhos de realidade que se encontram vibratoriamente com o vosso. Mas a vida delas é exclusiva delas, com o mundo somente para elas. Quando a gente chegar no mundo espiritual, por mais que a pessoa tenha nos feito mal, a gente fala, mas eu agi assim porque fulano fez isso, isso, isso. Na hora que a gente chegar no mundo espiritual, Deus não vai pedir para a gente prestar conta de jeito nenhum do que o outro fez. Ele vai pedir para a gente prestar conta do que nós fizemos ou que o outro fez. Então, assim, o que nos a gente não tem que, não é o outro que determina o que nos acontece, é o que a gente faz com o que nos acontece. Isso que determina quem nós iremos ser lá no futuro. Por isso, se vós sois, como raça humana, 7 bilhões de seres convivendo no mundo, sois, na verdade, 7 milhões de mundos espelhados, 7 milhões de realidades paralelas, 7 milhões. Aqui hoje já são 8 bilhões, né? São 7 bilhões de realidades paralelas, 7 bilhões de infinitos particulares. O que significa isso tudo? Tudo que viveis traz alta experiência, gera energia e alimenta todo o processo de expansão que o universo experimenta. Vós estáis fazendo uma história que já foi contada em determinadas esferas vibracionais. O futuro de vossas experiências é o passado, e em outros níveis, o passado é o futuro. O tempo não é linear. A gente está aqui na nossa mente, se a gente não estiver consciente no momento presente, a gente está vivendo uma experiência do passado, a gente está lá no passado. Mas se a gente está vivendo um sonho, ou uma ansiedade, uma preocupação do futuro, a gente não está no momento presente. A gente, virtualmente, a gente está vivendo no momento futuro. A gente está vivendo no momento presente, a gente tem que estar consciente no aqui e agora. Vosso momento histórico determina, de forma geral, uma duração da matéria em várias faixas. Há matérias que duram mais e outras que duram menos. Por exemplo, aqui a gente tem o corpo físico. O corpo físico dura em média 80, 100 anos. O nosso perispírito é imortal. Ele vai deixar de existir quando a gente não for mais necessário toda a densidade dele, a gente se tornar espíritos. Há matérias que duram mais e outras duram menos. Entre as espécies que foram projetadas nesse plano físico, vossa espécie dura um curto espaço de tempo, muito curto mesmo. Há espécies com tempo mais curto ainda. Existem árvores, sequoias, que elas têm 4.000 anos, 3.000 anos. Elas estão aqui presentes na Terra desde antes de Jesus pisar aqui. Então, esse período de tempo que a gente existe de 80, 100 anos é muito curto, quando a gente olha toda a natureza. Há espécies com tempo mais curto ainda, e tudo isso tem um propósito. Nessas jornadas que fazeis, boa parte do que viveis se repete. Vossa história é bem repetida. Às vezes muda o nome da pessoa, muda o lugar, mas a experiência, a essência continua a mesma, porque a gente não consegue aprender o que aquilo ali quer nos ensinar. Não há nada de errado nisso. Em vossa existência nessa raça, como experimentadores que sois da natureza espiritual, sempre querereis novas experiências em diversas formas. Diante do que vos revelo, tomai um tempo para refletir sobre tudo isso, e vereis que em vosso íntimo há algo que ressoa para um sentido maior, que justifica tudo o que ocorre em vossa vida e no mundo. Assim, é uma reflexão muito... Ele chamou que não existem vítimas na vida, a gente atrai para a gente aquilo que a gente precisa para evoluir, aquilo que a gente tem sintonia, a gente sempre projeta para fora, tudo é sempre uma projeção mental, nosso todo é mental, nossa vida é mental, a gente sempre cria a realidade que faz parte da gente. Se a gente está num período mal resolvido, a gente tem que iluminar nossas sombras, a gente tem que começar a enxergar o bem do lado de fora. Existe uma outra lei hermética, que é o princípio da correspondência, assim como está acima, assim como está embaixo, assim como está dentro, assim como está fora. Então, se a gente vê muita coisa ruim do lado de fora, é porque tem muita coisa ruim do lado de dentro. Do contrário, também é verdadeiro. Assim como existe muita coisa boa dentro da gente, a gente consegue enxergar muita coisa boa fora. Aí a gente fala assim, não, mas o mundo, a gente interage o tempo inteiro, que loucura isso. E as pessoas que fazem mal, e a violência. Gente, nós somos atraídos para situações que a gente tem afinidade. Uma pessoa, vou pegar esse exemplo aí do desastre de avião. Um monte de gente estava para entrar naquele avião que caiu.
Mas muitas pessoas perderam o voo. Por quê? Porque elas não tinham que passar por aquela experiência, não fazia parte da realidade delas. A mesma coisa é a violência, a mesma coisa são por pessoas endurecidas que passam na nossa vida. Não é porque tem muita gente ruim no mundo que necessariamente a gente vai passar por experiências ruins. A gente vai atrair para perto de nós aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente vibra. E o medo faz a gente vibrar e atrair para perto de nós aquilo que a gente não deseja. A gente tem que aprender a ter confiança, confiança em Deus, confiança na vida, saber que nós estamos aqui num momento temporário, que é tudo para aprender, e assim, deixar Deus nos guiar. A gente tem que aprender a melhorar o que tem dentro de nós, para que a gente possa projetar no lado de fora uma experiência melhor. Aqui na Terra são 8 bilhões de pessoas, cada um com a sua própria realidade. É uma loucura querer que todo mundo pense igual. Essa questão que se a voz da maioria prova de verdade, se fosse assim, a maioria não teria crucificado Jesus. As pessoas tendem a querer imaginar que a maioria pensa de uma forma, então é assim que as coisas são. Não! A gente que tem mania de se juntar e de querer criar um pensamento em comum, mas isso mata a nossa essência, isso mata a nossa individualidade. A gente vai ser atraído por pessoas que a gente tem afinidade, mas essa coisa de que todo mundo tem que pensar exatamente igual, todo mundo tem que sair igualzinho, tem que acreditar nas mesmas coisas, tem que concordar com as mesmas coisas. Se eu estou certa, todo mundo que convive comigo tem que concordar com o meu ponto de vista, e ou eu estou certa ou eu estou errada, ou é meu amigo ou é meu inimigo. Gente, isso é uma loucura. Cada um enxerga as vidas de acordo com a sua própria visão de mundo. Não existe unanimidade aqui na Terra. Jesus não foi unanimidade. Não existe esse negócio de padronizar o ser humano. Cada um é único e especial. As pessoas precisam colocar o ser humano dentro de rótulos, dentro de coisas que consigam associar, que consigam estar trazendo essa coisa, mas consegue afunilar. Tipo assim, são coisas parecidas, mas se a gente parar para pensar bem de pertinho, a gente tem muitas semelhanças, mas a gente também tem muitas diferenças. Então, qual que é a proposta do Jeremias, qual que é a proposta dos espíritos superiores para nós? Que as semelhanças que nos unem sejam sempre maiores que as diferenças que nos separem. Mas cada um respeitando a sua individualidade, cada um respeitando quem é a sua essência, ao invés de querer construir um mundo de aparência para que seja algo que faça parte da consciência coletiva, que seja parte da voz da maioria. A voz da maioria não é prova de verdade. A voz da maioria é preguiça de pensar em encontrar o próprio caminho. É claro que tem horas que as pessoas vão concordar, mas nem todo mundo tem que concordar o tempo inteiro. É isso que as pessoas não entendem. Cada um vai ter o seu ponto de vista de acordo com a sua interpretação dos fatos. Que é um exemplo bem, assim, vai trazer um pouco de realidade para isso que eu estou falando. Rede social. Se você curte alguma coisa, a rede social vai trazer mais daquilo para você. Se você dá dislike, ela vai trazer mais daquilo que você deu dislike. Aquilo que critica aquilo que você deu dislike. Só que aquilo que você simplesmente passou batido, que você não interagiu, você não engajou, ela não vai trazer mais daquilo para você. Aquilo que você não interagiu não vai fazer parte da sua realidade. Mas aquilo que você gostou, as redes sociais vão trazer cada vez mais conteúdo parecido com aquele. Você entra aqui, você faz uma pesquisa, você até fala em voz alta. Nossa, eu gostaria disso na minha vida. Eu estou precisando de uma geladeira nova. Começa a aparecer um monte de propaganda de geladeira. Não aparece de micro-ondas, você não pesquisou micro-ondas, aparece geladeira. O micro-ondas não faz parte da sua realidade. Mas se você, então, assim somos nós. Imagine esses algoritmos das redes sociais como uma realidade única, exclusiva de cada um, que a gente vai enxergar somente aquilo que a gente tem afinidade ou que a gente rejeita. Mas aquilo que não faz parte da nossa essência, aquilo que não faz parte do nosso universo, nem vai aparecer para nós. Então, é isso também, a projeção mental. Aquilo que a gente tem afinidade vai atrair mais, aquilo que a gente rejeita também vai aparecer, para que a gente possa se trabalhar internamente, para que a gente aprenda a enxergar o lado bom. Sempre tem uma parte boa para a gente enxergar, mas aquilo que não faz parte da nossa realidade, nós nem vamos saber que ela existe. E sempre tem muita coisa
a ser aprendido aqui na Terra. Então, a gente tem que ampliar a nossa consciência, ampliar, aprender cada vez mais, estarmos abertos a procurar enxergar o ponto de vista de acordo com a visão do outro, isso é empatia, se colocar no lugar do outro, porque todo mundo está certo no final das contas. O que muda é o grau evolutivo de cada um. Então, espero que vocês gostem. Isso aqui é a minha opinião pessoal. Eu adoro esse tema. Eu acho assim, no dia que as pessoas compreenderem isso, a vida delas vai ser bem mais fácil. Elas vão trazer para dentro de si a responsabilidade pela autofelicidade. E aí você pode pegar, aqui eu peguei o Aletheia, que é uma corrente espiritualista. Você pode pegar o estoicismo, que é uma corrente filosófica que fala exatamente a mesma coisa. Você pode pegar a doutrina espírita, fala a mesma coisa. Você pode pegar o Caibalion, que é uma doutrina filosofia egípcia, é o hermetismo, que fala a mesma coisa. Quando a verdade é uma só, quando é uma lei, ela se aplica em todas as ocasiões. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, vamos espalhar uma imensa corrente do bem. Amo vocês!